Apertem os cintos, fãs de tecnologia, porque estamos prestes a mergulhar no futuro da construção com 5 tecnologias surpreendentes que estão reescrevendo as regras da construção. De pilares feitos de plástico reciclado a paredes com cancelamento de ruído, essas inovações são mais rápidas, mais sustentáveis e mais resistentes do que nunca. Geoplast New Elevator. Imagine construir colunas de concreto com a mesma facilidade de empilhar blocos de Lego, sem guindastes, sem necessidade de máquinas pesadas. Conheça o Geoplast New Elevator, um sistema de formas modulares revolucionário feito de polipropileno 100% reciclado. Esses tubos ocos e empilháveis, disponíveis em diâmetros personalizáveis de 20 a 50 centímetros, representam um verdadeiro avanço, reduzindo o desperdício de material em 40%. A mágica? Os tubos são ocos, o que significa que canalizam o ar naturalmente, evitando o acúmulo de umidade. Isso é essencial em ambientes extremos, como câmaras frigoríficas abaixo de zero. Na verdade, os operários podem empilhá-los em um campus universitário gigantesco, reduzindo o tempo de montagem das formas em impressionantes 80%. Esses tubos foram projetados para durabilidade e versatilidade, resistindo até mesmo a condições de menos 25 graus Celsius sem qualquer problema. Sistema acústico BASWA. Já ficou maluco com o barulho de uma britadeira ou de um canteiro de obras? E se a gente dissesse que esse barulho pode ser silenciado? Apresentamos o sistema acústico BASWA, uma tecnologia de isolamento sonoro revolucionária. Esses painéis, feitos de fibra de madeira comprimida proveniente de florestas europeias sustentáveis, absorvem até 55 decibéis de ruído. Imagine entrar em uma sala barulhenta e, num piscar de olhos, as paredes a transformarem em um santuário de tranquilidade. Seja para transformar uma biblioteca universitária barulhenta em um refúgio de estudos ou um prédio comercial em um espaço de trabalho silencioso, a tecnologia de isolamento acústico da BASWA dá conta do recado. E o melhor de tudo, eles são 100% recicláveis, neutros em carbono e plantam uma árvore a cada 50 painéis produzidos. Road Printer. E se eu dissesse que um robô pode construir estradas durante a noite? Pois bem, conheça a Road Printer, uma máquina inovadora totalmente elétrica que posiciona blocos intertravados com precisão a laser. Essa maravilha robótica é 4 vezes mais potente do que os métodos manuais e imprime estradas com o triplo da velocidade de suas antecessoras. Em Roterdã, essa máquina reconstruiu uma praça danificada por uma tempestade em apenas 8 horas, assentando 1.000 metros quadrados de pavimento que se tornaram transitáveis em questão de minutos. O detalhe impressionante, ela não é apenas rápida, é ecológica. A Road Printer também possui um design de blocos permeáveis que evita enchentes em áreas costeiras, economizando até 50 mil euros em subsídios de sustentabilidade para as cidades. Imagine as possibilidades quando estradas podem ser impressas de forma mais rápida, resistente e eficiente do que nunca. Pronto para ver essa magia da construção de estradas em ação? Geofoam. O que pesa apenas 1% do solo, mas consegue sustentar uma rodovia inteira? Apresentamos o Geofoam, um bloco de poliestireno expandido que está revolucionando a construção de estradas, ferrovias e muito mais. Esses blocos são super leves, medindo 2,4 por 1,2 metros, e mesmo assim suportam cargas de até 70 psi. O Geofoam é ideal para climas extremos porque não afunda, não racha com o gelo e não retém água. Nos Estados Unidos, 6.100 blocos de Geofoam substituíram o solo instável na rodovia 36, concluindo os reparos em apenas 2 meses, economizando tempo, dinheiro e emissões. Sem contar que já foi utilizado em trilhos à prova de terremoto no Japão. Essa espuma não é apenas leve, ela é resistente, ecológica e aprovada pela NASA para habitats em Marte. Instalação de bueiros gigantes com caixa clamshell. Você já viu uma mão robótica levantar blocos de concreto de 70 toneladas como se fossem penas? Apresentamos a instalação de bueiros gigantes com caixa clamshell, um sistema inovador que instala enormes seções de concreto pré-moldado com facilidade. Imagine instalar 44 seções de concreto, com peso total de 2,6 milhões de quilogramas, em apenas 4 dias, com uma taxa de 6 unidades por hora.
Essa tecnologia transformou a gestão de águas pluviais, especialmente em áreas propensas a enchentes como Canadá e Bangladesh. Na verdade, ela tem sido usada para proteger rodovias contra inundações e reduzir os riscos de tempestades. Construídos com vergalhões de aço e revestimentos de polímero, esses bueiros foram feitos para resistir a severos ciclos de congelamento e degelo, tornando-se uma solução confiável para a gestão de águas pluviais a longo prazo. Imagine túneis de concreto gigantes se encaixando no lugar com a mesma facilidade de blocos de Lego. S7 Cedar Impressions. Acha que consegue identificar madeira falsa? Pense de novo. S7 Cedar Impressions vai fazer você questionar a realidade. Esses painéis de vinil são gravados a laser com veios de cedro e linhas de sombra hiperrealistas, imitando madeira com tanta perfeição que você vai precisar de uma lupa para notar a diferença. Mas aqui está o detalhe: sem apodrecimento, sem insetos, sem farpas. Esses painéis são preenchidos com núcleos de espuma isolante, que reduzem a perda de calor em 30%, tornando-os perfeitos para climas frios. Seja no ar salgado da costa de Malibu ou nos invernos gelados de Vermont, os painéis S7 Cedar foram feitos para durar mais de 25 anos sem dor de cabeça com manutenção. E mais, cada painel de 4 metros recicla 850 garrafas plásticas. Imagine instalar 186 metros quadrados em um único dia, 3 vezes mais rápido do que o cedro verdadeiro. Pronto para um revestimento que engana até os olhos mais atentos? Ram Jack West. O que consegue levantar um armazém de 4.000 toneladas sem derramar seu café? Ram Jack West. Uma maravilha hidráulica que usa macacos ultra precisos para elevar fundações afundadas milímetro por milímetro. Essa tecnologia estabiliza estruturas sem rachar paredes ou exigir escavações pesadas. Imagine 12 casas em Pasadena sendo estabilizadas em apenas 48 horas após os tremores de 2023 na Califórnia, salvando-as da demolição. Cada estaca suporta 54.000 kg. Pense em 24 elefantes em pé sobre um prato de jantar. Com sensores que ajustam a pressão 500 vezes por segundo, esse sistema oferece precisão cirúrgica. É como um par de mãos gigantes, levantando suavemente casas e armazéns para a segurança. Technic Roll Track Layer. Diga adeus aos gargalos ferroviários com a Technic Roll Track Layer, uma máquina que constrói trilhos em qualquer lugar, pântanos, montanhas ou linhas de faixa única, sem precisar de trilhos previamente instalados. Imagine atravessar os Alpes suíços para reconstruir uma linha danificada em uma inclinação de 45 graus em apenas 3 dias. Na Louisiana, essa máquina navegou por destroços de furacão para restaurar uma ponte ferroviária colapsada. E em Nova York, trocou desvios centenários sem interromper os trens no horário de pico. Apelidada de a Ninja dos Trilhos, ela instalou uma via de teste de 1,6 km na Alemanha em apenas 8 horas. 80% mais rápido que os métodos tradicionais. Isol Cupolex. Inspirado nos cupinzeiros, o Isol Cupolex está reescrevendo as regras da construção de fundações. Esses blocos modulares ocos de concreto funcionam como forma e isolamento ao mesmo tempo, com espaços de ar que aumentam naturalmente a eficiência térmica em 30%. Empilháveis até 2,5 metros em uma única concretagem, reduzem drasticamente o tempo de construção de lajes em vários andares. Imagine esses blocos se encaixando como peças de quebra-cabeça para construir uma casa à prova de geada no congelante Svalbard, na Noruega. Um armazém belga usou esse sistema para reduzir a construção da laje em 50%, suportando empilhadeiras de 10 toneladas enquanto economizava com aquecimento. Cada bloco é resistente o bastante para suportar 21.000 kg por metro quadrado. Forte o suficiente para uma debandada de rinocerontes. Quer ver a fundação do futuro em ação? Sistema modular de escadas Modulesca. Já sonhou em construir uma escada mais rápido do que consegue subi-la? Conheça o sistema modular de escadas Modulesca, onde o impossível se torna possível. Feitos de polipropileno reforçado com fibra de vidro 100% reciclado, esses degraus são 3 vezes mais leves que o concreto, mas suportam até 450 kg cada.
fortes o suficiente para um urso pardo. Em apenas alguns minutos, os trabalhadores conseguem encaixar as peças com uma simples chave de fenda, enfrentando inclinações de 35 graus, como as de escadas de cabanas de montanha. Em um chalé de esqui suíço, esse sistema reconstruiu uma escada colapsada em apenas 2 dias. Cada degrau recicla 120 garrafas de leite, e uma escada completa pode economizar 1,5 toneladas de plástico que iriam para o oceano. Imagine construir escadas como blocos de Lego, sem ferramentas, sem complicações. Pronto para ver como é fácil montar escadas com apenas uma chave de fenda. Painéis solares Eliasol. Por que parafusar painéis solares se você pode simplesmente colá-los como um adesivo? Os painéis ultrafinos e flexíveis da Eliasol usam um adesivo tipo descole e cole, tornando a instalação 10 vezes mais rápida do que os sistemas tradicionais. Sem suportes, sem furadeiras, basta colar e conectar. Essas células fotovoltaicas orgânicas, OPV, são semi-transparentes, permitindo a passagem de 30% da luz, sendo perfeitas para janelas ou telhados curvos. E com apenas 0,7 kg por metro quadrado, eles pesam menos que um laptop. Imagine abastecer uma casa do século XIX, nos canais de Amsterdã, sem comprometer seu charme histórico ou reduzir o uso de diesel em 20% nos reboques elétricos da Mercedes-Benz. Na Ucrânia, esses painéis se tornaram curativos solares para hospitais danificados por bombas, restaurando eletricidade essencial. Uma equipe alemã bateu recorde ao colar 100 metros quadrados em um armazém em apenas 45 minutos, mais rápido que colocar papel de parede. Cada painel compensa 150 kg de dióxido de carbono por ano, o equivalente a 15 árvores trabalhando em dobro. Fix ao quadrado GT adesivo de montagem. Conheça o Fix ao quadrado GT, a cola inspirada em lagartixas que adere mais rápido do que você consegue dizer colado. Esse adesivo cura 8 vezes mais rápido que colas tradicionais, em apenas 30 minutos, suportando até 400 kg por 10 centímetros quadrados. Ele adere a qualquer coisa. Vidro em tijolo, pedra em MDF, até superfícies molhadas. Imagine fixar passarelas de vidro na Ópera de Sydney, resistindo a ventos de furacão e água salgada, ou instalar LEDs nas laterais das pistas do Grande Prêmio de Las Vegas, suportando rajadas de carros a 320 km por hora. A NASA até está testando o adesivo para habitats lunares graças às nanopartículas cerâmicas, que colam mais forte que soldas sob pressão. Em Sydney, engenheiros repararam discretamente rachaduras na ponte do porto durante a noite, sem que os turistas percebessem. Imagine uma pequena gota de cola travando enormes painéis no lugar. Imune a tempestades. Sistema de drenagem Amerimax Stealth Flow. Enchentes não têm chance contra o Amerimax Stealth Flow. Esse sistema de drenagem sem escavação se encaixa com facilidade, lidando com até 3.500 litros de água por minuto, o equivalente a 7 mangueiras de incêndio, por meio de um perfil de 2,5 centímetros, mais fino que o seu celular. É feito de polímero resistente à corrosão, que suporta variações de temperatura de menos 30 graus Celsius a 60 graus Celsius, além de detritos e grades embutidas. Em Kauai, ele redirecionou 1,2 milhões de litros durante uma tempestade em 2021, protegendo casas contra deslizamentos de terra. Em Miami, um campo de futebol de escola secundária continuou utilizável durante monções, reduzindo 80% dos cancelamentos. Cada seção de 10 metros recicla 84 garrafas de leite, e uma cidade até o escondeu sob cascalho colorido como arte pública. Imagine a água correndo por canais ocultos sob paisagens exuberantes, completamente fora de vista. Engenheiros submeteram um protótipo a 3.000 litros por minuto durante 48 horas. E ele resistiu. PV-IND-AX Adapt. Aumente a potência com o PV-INDAX Adapt, oferecendo 514 watts por painel, o suficiente para alimentar uma geladeira por uma semana. Esses painéis solares à prova de tempestade se integram perfeitamente às telhas do telhado, eliminando suportes volumosos e resistindo a furacões de até 210 km por hora. Imagine uma fazenda solar no Texas abastecendo 6.000 casas por ano, enquanto os tradicionais brownstones históricos de Boston recebem upgrades ecológicos sem comprometer a estética.
Em Svalbard, na Noruega, eles enfrentam noites polares de menos 40 graus Celsius com eficiência conectada a baterias. Com apenas 21,5 kg, são 30% mais leves, permitindo que as equipes transportem o dobro de painéis de uma só vez. Cada painel compensa 45 toneladas de CO2 ao longo de 25 anos, o equivalente a 1.100 árvores. Visualize painéis elegantes se misturando às telhas, feitos a partir de peças recicladas de jatos. A energia solar cresceu 10 vezes desde 2010, e o Indax está liderando essa revolução. PVC Waterstop. O que veda concreto com mais firmeza do que um submarino? PVC Waterstop. Essas tiras flexíveis se adaptam à expansão e contração do concreto, selando as juntas contra vazamentos por mais de 50 anos. Diferente do metal quebradiço ou da borracha que se deteriora, elas resistem ao diesel, ácido sulfúrico e água salgada, tornando-se a solução ideal para portos, túneis e muito mais. Mais de 64 quilômetros de Waterstop reforçaram as comportas do Canal do Panamá, suportando o tráfego constante de navios e a água salgada. No Centro de Transporte Transbay de São Francisco, resistiram a abalos sísmicos. Na planta de gás natural liquefeito, Yamal, na Rússia, enfrentaram congelamentos de menos 50 graus Celsius com tranquilidade. Todos os anos, 1,9 milhões de quilômetros de Waterstop poderiam dar 48 voltas ao redor da Terra. Imagine trabalhadores soldando a quente rolos de 25 metros em barreiras contínuas, evitando inundações no metrô de Tóquio. Os antigos romanos usavam chumbo, mas nós temos PVC atóxico e reciclável. Schluter Reflice, subcapa de piso de PET reciclado. Imagine transformar garrafas plásticas em mágica para pisos. Apresentamos o Schluter Reflice, uma subcapa feita de PET 100% reciclado, que transforma mais de 1.200 garrafas em uma base resistente à umidade. Seu adesivo tipo Descole e Cole torna a instalação 40% mais barata do que as opções tradicionais e sem sujeira de cola. É só colar e pronto. Em 2 horas, um café parisiense dos anos 1920 foi renovado com uma cobertura moderna de vinil sem danificar seus belíssimos pisos de mosaico. Em Berlim, um hospital reformou suas salas cirúrgicas durante a noite, sem sujeira nem a confusão da demolição tradicional. Cada rolo reutiliza o equivalente a 10 anos de lixo plástico de uma família, com 45 milhões de garrafas salvas globalmente. O suficiente para dar 2 voltas no Equador. Visualize um adolescente instalando esse piso sozinho, como visto em um TikTok viral. Ou essa mesma subcapa mantendo firmeza em uma pista de montanha-russa a 80 km por hora durante os testes. Pronto para um piso sustentável e fácil de instalar? Wisdom Estocolmo. Já caminhou por um buraco negro? Agora você pode. O Wisdom Estocolmo torna isso possível. Essa cúpula de madeira de 48 metros, construída com 20 km de madeira laminada colada, LVL, apresenta um vão livre sem colunas inspirado na engenharia aeroespacial. É a primeira cúpula de projeção 3D em 360 graus do mundo, simulando o espaço ou o derretimento do gelo do Ártico em resolução 16K, mais nítida do que os seus olhos conseguem enxergar. Além de armazenar 220 toneladas de CO2, o equivalente a tirar 50 carros beberrões das ruas por uma década, é feita com abeto de origem sustentável, replantando florestas da era dos vikings. Essa cúpula foi montada em 6 meses, 3 vezes mais rápido que o aço, e seus kits estão inspirando cúpulas temporárias na COP28 e centros à prova de terremoto no Japão. Visualize uma treliça de vigas de madeira se curvando como uma nave espacial, brilhando com projeções hiperrealistas. Bricawood. Esqueça os pregos. Bricawood transforma a construção de casas em um projeto de Lego para adultos. Esses tijolos de pinho de Oregon, disponíveis em 3 tamanhos, se encaixam com um martelo, permitindo montar uma casa de 200 metros quadrados em apenas 7 dias. Eles resistem a invernos de menos 20 graus Celsius, terremotos de magnitude 8,5 e ventos de furacão, mantendo o isolamento hermético. Após o terremoto de 2015 no Nepal, uma equipe construiu 10 casas à prova de tempestades em apenas 2 semanas, 90% mais rápido do que os métodos tradicionais.
Uma cabana canadense Net Zero dispensou o sistema de HVAC, graças à massa térmica da madeira. Imagine um ecocomplexo parisiense armazenando 120 toneladas de CO2 com o uso de 40.000 tijolos Bricawood. Uma árvore rende 1.500 tijolos, com reflorestamento em uma proporção de 3:1. Visualize trabalhadores martelando esses tijolos no lugar, imitando a alvenaria ancestral dos Incas. Termosolaio. Apresentamos o Termosolaio, o campeão peso-pena dos pisos. Esses painéis de espuma à base de plantas reduzem o peso da laje em 120 kg por metro quadrado, como retirar 3 SUVs de cada 10 metros quadrados. 2 trabalhadores conseguem montar 50 metros quadrados por hora, 5 vezes mais rápido que a madeira e sem a necessidade de guindastes. Em Veneza, eles reforçaram os pisos de um palácio do século XVI, economizando 60 toneladas de peso e protegendo fundações em ruínas. No Nepal, carregadores transportaram esses painéis para construir uma escola remota em apenas 3 dias. Cada painel suporta 4,5 toneladas por metro quadrado. Pense em estacionar uma Ferrari sobre uma mesa de café. Um projeto de 1.000 metros quadrados economiza 800 pinheiros e reduz em 70% as emissões de CO2 em comparação ao concreto. Imagine engenheiros flutuando um protótipo em um canal veneziano para provar sua leveza. Visualize esses painéis se encaixando no lugar, leves como o ar, mas resistentes como aço. Vigas metálicas abertas. Já viu uma viga inspirada em ossos humanos? Apresentamos as vigas metálicas abertas, ou pose joists, que combinam a resistência do aço com o aconchego da madeira, alcançando mais de 18 metros, 6 metros a mais do que as vigas milipadrão. Seu design tipo queijo suíço permite que encanadores e eletricistas passem tubos e fios sem perfurações, reduzindo o tempo de trabalho em 30%. No arranha-céu 22 Bishopsgate, em Londres, 13 quilômetros de vigas ocultaram instalações em 62 andares. Nas zonas de incêndios florestais da Califórnia, elas sustentam casas à prova de fogo, enquanto suas malhas de aço resistem ao calor extremo. Imagine um teatro nova-iorquino dos anos de 1920 ganhando um telhado moderno, sem perder seu teto icônico, escondendo os sprinklers de forma invisível. As vigas de um único estádio se estendem por 19 quilômetros, o equivalente a deitar 23 Torres Eiffel. Visualize trabalhadores entrelaçando luzes decorativas nas vigas de uma casa na árvore em apenas 3 dias. Essas vigas são verdadeiras guerreiras ecológicas, economizando 4 toneladas de CO2 por residência. Pavimentação com resina agregada. Qual pavimento absorve 1.000 litros de água por metro quadrado por hora? Pavimentação com resina agregada. Essa mistura permeável de 95% de pedra reciclada e resina de mamona drena mais rápido do que o chão de uma floresta tropical, prevenindo enchentes e reduzindo o calor urbano em 10 graus Celsius. Imagine o caminho do Tamisa, em Londres, combatendo marés com estilo, integrando-se perfeitamente ao ambiente histórico. Já no Vale do Silício, um terreno de 10.000 metros quadrados conquistou o selo LEED Platinum por sua pegada ecológica. Personalizável com mais de 200 cores de pedra, um shopping em Dubai brilha com resina salpicada de dourado. E aqui vai o detalhe: ela resistiu a 1.000 pisadas diárias de T-Rex em um parque temático sem rachar. Imagine a água desaparecendo em caminhos coloridos como mágica, tudo isso ajudando a salvar o planeta. Engenheiros até despejaram o equivalente a uma banheira sobre uma laje, e ela drenou em segundos. Isolamento de paredes duplas wall-tight. Imagine um isolamento que é parte ciência de foguetes, parte salvador estrutural. Apresentamos o wall-tight, uma espuma líquida que se expande 30 vezes o seu volume, preenchendo cada fresta e criando uma barreira hermética com retenção de calor 50% melhor do que a da fibra de vidro. Ela adere à argamassa deteriorada, salvando paredes antigas do colapso. Pense em como o wall-tight preservou o charme gótico de 1873 do Hotel St. Pancras Renaissance, em Londres, ao mesmo tempo em que aumentou sua eficiência. Nos invernos de menos 50 graus Celsius do Alasca, reduziu os custos de aquecimento em 40% na estação de pesquisa de Barrow.
Imagine os arranha-céus de Nova York próximos ao metrô diminuindo o ruído da rua em 60%. Um caminhão-tanque isola 100 casas, reduzindo emissões de CO2 equivalentes a 1.200 carros por ano. Quer visualizar espuma atravessando tijolos como um campo de força de ficção científica, vedando cada corrente de ar? O Wall-Tight faz isso acontecer. Sistema de muro de contenção ASAC Vertiblock. Construa um muro mais rápido do que um navio viking navega com o sistema de muro de contenção ASAC Vertiblock. Esses blocos maciços, 120 por 60 por 90 centímetros, se encaixam sem argamassa, imitando os penhascos dos fiordes noruegueses com uma beleza natural. São construídos 4 vezes mais rápido que a alvenaria, pesam 30% menos e reduzem as emissões de transporte em 60%. É como retirar 150 carros das ruas todo ano. Em apenas 3 semanas, um muro de 2 quilômetros estabilizou a rodovia e 6 da Noruega, resistindo a deslizamentos de terra. Em Bergen, uma escola transformou uma encosta lamacenta em um playground em terraços com jardineiras de flores silvestres. O sistema inclui 24 tipos de blocos, e alguns deles até emitem sons da natureza quando tocados. Cada bloco economiza 50 kg de CO2, o equivalente a plantar 1.200 pinheiros por quilômetro. Imagine esses blocos gigantes se encaixando no lugar, escondendo caixas-ninho para pássaros pelo caminho. A Fold. Por que construir uma casa se você pode simplesmente desdobrá-la? Apresentamos o A-Fold, um sistema modular que monta uma casa de 51 metros quadrados em apenas 6 horas, mais rápido que assar um bolo. Seus painéis de madeira e aço se encaixam com juntas resistentes a terremotos, sem guindastes, sem complicação. Com isolamento de fibra mineral vulcânica e janelas triplas, esse sistema atinge a eficiência Passive House, reduzindo os custos de aquecimento em 90%. No Japão, ele resistiu a testes de terremoto de magnitude 7.1. E na Suíça, chalés de esqui permanecem aconchegantes em ventos de menos 40 graus Celsius. Um resort na Toscana monta vilas de luxo que são guardadas no inverno. Cada casa armazena 8 toneladas de CO2, o equivalente a dirigir 32 mil quilômetros. Ex-engenheiros da Ferrari garantem precisão até 0,1 milímetro, e em Milão, uma equipe montou uma ao vivo na TV. Imagine painéis se desdobrando como um livro pop-up, revelando um terraço na cobertura. MRPEX Snow Melt. Já viu a neve desaparecer mais rápido do que uma nevasca consegue cobrir o chão? O MRPEX Snow Melt utiliza 11 km de tubulações controladas por IA para circular uma mistura de água e glicol, derretendo 5 centímetros de neve por hora, mais rápido que qualquer tempestade. Ele se conecta a dados meteorológicos em tempo real e reutiliza calor residual industrial, reduzindo o consumo de energia em 30%. Durante a nevasca histórica de 2023 na Califórnia, economizou $500 mil em custos de remoção e reduziu as emissões em 45% em um resort em Tahoe. Em Manhattan, protegeu o telhado de uma concessionária de carros contra 18 toneladas de neve, evitando $2 milhões em danos. Em Minnesota, um hospital manteve as entradas de emergência livres durante o caos de menos 30 graus Celsius. Imagine tubulações brilhando sob o asfalto, vaporizando neve como uma grade a laser de ficção científica. O glicol de grau alimentício sobreviveu até a um teste de derramamento em cervejaria, pronto para ver a neve derreter em segundos. Betontech System 2. O que é mais resistente que o aço, mas transparente a raios-x? Betontech System 2. Essa malha de fibra de carbono não magnética triplica a resistência do concreto, suportando terremotos de magnitude 8.0 com facilidade. Diferente das chapas de aço, é 10 vezes mais leve e se une com epóxi que cura em apenas 2 horas. O Hospital Geral de Tóquio usou o sistema para reforçar sua ala de ressonância magnética sem interromper os exames. O aço teria travado as máquinas. Na Itália, o aqueduto de Valente, de 368 DC, ganhou proteção sísmica sem perder sua silhueta histórica. A malha já foi usada até em Chernobyl sem deixar rastros nos escaneamentos de radiação. Visualize equipes na Antártica aplicando epóxi com luvas aquecidas, endurecendo com o calor do corpo.
é um material inspirado em painéis solares de satélites, usando apenas 1 tonelada de Betontex, em vez de 50 toneladas de aço para um túnel de 100 metros. Isolamento Nudura Hydrofoam. Apresentamos o Nudura Hydrofoam, o guerreiro ecológico do isolamento. Esses blocos de espuma de poliestireno reciclável reduzem a pegada de carbono de um edifício em 25% e são instalados 3 vezes mais rápido do que a fibra de vidro. São resistentes à água, à prova de mofo e mantêm desempenho R22 durante furacões. Nas zonas de inundação da Flórida, isolaram casas sobre palafitas, resistindo tranquilamente às ressacas. Um hospital norueguês economizou 40% nos custos de aquecimento em condições de menos 30 graus Celsius, conquistando o selo LEED Platinum. Cada bloco de 1,2 vezes 1,2 metros reaproveita 500 garrafas plásticas, 200 milhões no total, o suficiente para cobrir a muralha da China 2 vezes. Imagine equipes de faça você mesmo no Canadá encaixando blocos como Lego para construir uma casa de 186 metros quadrados em apenas 2 dias. Esses blocos chegaram até a flutuar no porto de Vancouver em construções à prova de enchentes. Blocos estruturais Just Biofiber. Construa uma casa que salva o planeta com os blocos Just Biofiber. Feitos de cânhamo, cal e areia, cada bloco sequestra 8 kg de CO2, compensando 30 toneladas ao longo da vida útil de uma casa. Isso equivale a plantar 700 árvores. Com apenas 13,6 quilos, esses blocos são mais leves que um pneu de carro, mas suportam terremotos de magnitude 9,0. No Nepal, equipes construíram 50 casas em apenas 2 meses, enfrentando réplicas sísmicas. Os apartamentos neutros em carbono de Vancouver absorvem mais CO2 do que emitem, enquanto as casas de cânhamo de Detroit desintoxicam o solo. Cada bloco utiliza 1,2 kg de cânhamo, equivalente a 300 gomas de CBD. Tractel Scorpio. No topo da nossa lista está o Tractel Scorpio, uma fera das alturas que limpa janelas a 500 metros, o dobro da altura do Empire State Building. Seu braço de 35 metros e rotação de 140 graus da plataforma vencem zonas mortas como fachadas retorcidas de arranha-céus. Segurança de nível aeronáutico, incluindo sensores anti-tombamento, detecção de cabo frouxo e controle sem fio de 3,2 km, atinge padrões de montanha-russa. Ele limpa mais de 24 mil janelas no Burj Khalifa por mês, carregando escovas robóticas. Após o furacão Sandy, estabilizou a Torre One 57 em Nova York com ventos de 80 km por hora. Com 14 km de cabos, poderia atravessar o Grand Canyon 2 vezes. Os operadores treinam em realidade virtual estilo Call of Duty, e ele até levantou 2 lutadores de sumô em uma demonstração em Tóquio. Geoplast Aquabox. Chuvas intensas são uma ocorrência comum em todo o mundo, e engenheiros estão constantemente desenvolvendo soluções inovadoras para gerenciar esses fluxos de água. Apresentamos o Geoplast Aquabox, um sistema revolucionário para o gerenciamento eficiente da água da chuva. Esses módulos coletam a água da chuva e a drenam gradualmente, reduzindo significativamente a carga sobre os sistemas de esgoto e prevenindo transbordamentos e inundações. Mas isso não é tudo. O Aquabox também funciona como uma solução permanente de armazenamento de água, ideal para irrigação de parques durante períodos de seca. Seu design compacto permite montagem, manutenção e reparo fáceis, sem necessidade de máquinas pesadas ou equipamentos especializados. Imagine os benefícios para urbanistas e prefeituras que buscam sustentabilidade. Essa foi a nossa contagem épica, mas a revolução da construção está apenas começando. Fique ligado para mais tecnologias incríveis e conte pra gente nos comentários qual inovação você aposta que vai moldar o futuro.